Começa hoje o prazo para o envio da declaração do imposto de renda. A gente recebe aqui a repórter Soraya Lawande. Quais as primeiras orientações que você tem para passar para o contribuinte? Muita gente já separou os documentos, né? Mas ainda não começou a fazer o envio. Soraya. Pois é, né, Tiago? Chegou aquele temido dia, né, para os contribuintes fazerem a declaração do imposto de renda. A gente sabe que sempre, todos os anos, aí acabam surgindo novas dúvidas, aí o pessoal fica sem saber o que fazer. A gente vai tentar responder alguns esclarecimentos, né, trazer alguns esclarecimentos. E como você disse, desde a semana passada a gente até trouxe aqui na Jovem Pan News que aquele programa que fazia já a declaração do imposto de renda estava permitido e já estava disponível para o contribuinte fazer o download, mas o contribuinte precisaria então esperar até hoje para fazer a entrega da documentação. E para os atrasados, essa entrega teve uma extensão aí do prazo, então a partir de hoje, 15 de março, a partir das 9 horas da manhã, ainda não são 8h45, né? Mas a partir das 9 horas da manhã ele já pode então começar a entregar a documentação e até o dia 31 de maio. Bom, a gente fala aqui do Sindicato dos Contabilistas do Estado de São Paulo. Eu vou falar com o presidente, o Claudinei Tonon, que já está aqui ao meu lado, para ele tentar explicar um pouquinho, né? Por que é tão difícil essa entrega dos documentos todo ano? O contribuinte fica aí sem dúvida. Será que eu preciso entregar? Será que eu não preciso? Mas as regras da obrigatoriedade são quase as mesmas esse ano, né? Bom dia, Claudinei. Bom dia a todos, uma alegria estar aqui com vocês e poder ajudar aí no esclarecimento. Em função da não mudança da tabela do imposto de renda, então as obrigatoriedades estão já há 6 anos as mesmas. Para esse ano a gente tem uma novidade, que é a questão da renda variável. Então quem comprou, uma das regras era quem comprava ações, independente do valor, se a pessoa comprasse uma ação, ela estaria obrigada a declarar. E com esse ano veio um limite, então até 40 mil, tá? Foi um limite novo. E também ela deixou assim para aqueles que tiveram venda de ações e que teve ganho e apuração de pagamento de imposto, tá? Então, isso foi a principal regra. A gente tem que entender também que a legislação do imposto de renda para a entrega de declaração é sempre para os residentes, tá? Então, quem está fora do país e está nessa situação de residente, ele tem que tomar o cuidado que no período ainda que ele é considerado residente no país, ele é obrigado a prestar contas, né? Aquelas obrigações normais é 28.559, que é a questão dos rendimentos tributáveis. Isso é rendimento de trabalho assalariado, rendimento de aluguel e outros tipos de rendimento, de resgate de aplicação, de resgate de previdência privada. Uma questão que chama atenção é os rendimentos isentos e não tributáveis, 40 mil. Então, às vezes a pessoa não tem nenhuma obrigação de entrega, mas por receber uma doação, uma herança, né, um bem, né? E aí ele acaba sendo obrigado a declarar, tá? Essa é uma das principais, né? E também quem tem bens e direito acima de 300 mil também está obrigado a declarar. Quem comprou ou vendeu um imóvel usou o benefício da lei para não ter que pagar imposto, então ela também fica obrigada a declarar. Essas são as regras básicas aí da entrega. Essa modalidade nova de pré-preenchida foi uma novidade esse ano, mas também o contribuinte precisa ficar atento, né? O programa, ele preenche os dados automáticos? Como é que funciona? Então, a pré-preenchida, ela já vem desde o ano passado e eu teve muito problema, então por isso que houve esse período de 15 dias aqui. O que acontece? O banco de dados da Receita é alimentado pelas empresas, pelas fontes pagadoras. Então, a gente tem 3 obrigações aí, acessórias que são entregues para a Receita que alimenta esse banco. Então, o que acontece? Essa pré-preenchida, a gente vai buscar ela e ela já vai trazer todas as informações. Então, não tem que ficar aquela sistema de importar a declaração do ano passado, ela já vai trazer as informações da declaração de bens, aquela coluna de pagamentos, então ela traz tudo isso já preenchida. Só que isso é de informação de terceiros. Então, a hora que você traz a pré-preenchida, já vem uma informação. A responsabilidade dessas informações é por conta do contribuinte. Então, ele tem que tomar muito cuidado, né? Que se tiver alguma divergência, ele vai ter que acertar essa divergência. Então, não é porque está ali, né, que é um fato, ele tem que confrontar com a documentação que ele tem em mãos. Então, por isso que a gente conferir todos os dados para evitar qualquer tipo de erro e cair na malha fina por engano, né? Sim, com certeza, porque eu posso ter dados divergentes, inclusive, que vai afetar tanto no pagamento do imposto ou na restituição.
Então, a informação que está lá, porque quem envia as informações, pode ser retificado depois. Muita gente entrega até a declaração com problema e depois retifica. A fonte pagadora também, às vezes, por prazo, entrega informações e depois retifica. Então, você tem que estar acompanhando mesmo pós-entrega, tá? E até uma dica para as pessoas evitarem fazer esse erro, não já usar o primeiro dia para entregar todos os documentos. Tem até o dia 31 de maio, né? Então dá para organizar todos os documentos e fazer com calma? Sim, tem um prazo suficiente, eu acho, para o contribuinte, né? Para os profissionais de contabilidade é diferente, porque a gente tem vários clientes, aí cada cliente é um caso. Mas esse prazo dilatado, caso tenha dúvida, então é necessário, principalmente com rendimentos de demandas judiciais, então a documentação às vezes é difícil, de ter uma documentação hábil, né? Então, nesse caso, é bom sempre aguardar e ver uma documentação idônea. Se enviar com uma dúvida, acompanhe depois, porque hoje praticamente no envio, já em 24 horas, a Receita já está processando e já aparece lá no ECAC a situação daquela declaração. Então, quem tem dúvida, não tem uma documentação idônea, acompanhe depois do envio. Outra novidade desse ano é poder furar a fila, entre aspas, né, para receber a restituição, justamente por essa questão do preenchimento, né, do site, do download, e também para quem optar pelo Pix. Como que vai funcionar isso? Então, na realidade, a regra é sempre quem entregar primeiro, tá? E aí a gente tem aquelas situações, então, que foi colocado. Então, já no primeiro e segundo lote, normalmente é o idoso com mais de 80 anos. Quando você tem assinado a declaração que tem pessoas deficientes, né? E também, esse ano, quem puxar a pré-preenchida e quem também colocar o Pix. Mas a regra continua ainda quem entregar primeiro. Então, eu estou numa situação de duas pessoas, uma entregou, cumpre toda a regra, mas ela optou pelo Pix, então ela vai receber primeiro, você entendeu? Mas continua seguindo a regra de entrega. Então, quem entregar primeiro, a chance de restituição é muito maior. Quais os principais erros do contribuinte nessa hora de fazer a declaração? Olha, o principal erro, acho que mais da metade de malha, é problema de inversão de números, tá? Então, 9 por 6, então não conferir. 0 faz uma diferença tremenda, né? Eu já peguei casos assim de 30 mil e a pessoa pôs um 0 a mais, saiu 300 mil na declaração. Então, toma muito cuidado. As linhas, né, dos informes, às vezes é muito próxima da outra. Eu já peguei assim, logo embaixo do rendimento você tem previdência. E o imposto de renda fica lá na última linha. E eu já peguei aquele lançamento da Previdência lançado como imposto de renda retido. Então tem que tomar um cuidado. Tá certo, Claudinei. A gente volta a conversar daqui a pouco, porque a gente vai tentar mostrar mesmo na prática, usando o computador aí, mais algumas dicas aí para o contribuinte não errar nessa hora de fazer a declaração do imposto de renda. Até já. É isso, todo cuidado é pouco. Dia 31 de maio é a data final da entrega da declaração. Soraya Lawande, até mais tarde.